Maria, mãe de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada. Sabemos que existe uma Maria que por muitos é chamada de padroeira do Brasil, intercessora dos homens, imaculada, redentora, mediadora e mãe de Deus. Mas a Bíblia Sagrada confirma esses títulos que alguns dão à mãe de Jesus? Tendo a palavra de Deus como única regra de fé e prática, e não a tradição dos homens, veremos se as Escrituras Sagradas confirmam esses títulos. Vejamos qual o testemunho que a palavra de Deus dá de Maria, a mãe de Jesus. Devemos entender que a vinda de Cristo ao mundo foi por uma causa específica. Em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10, 11, 12 e 23, diz assim: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Podemos observar que todos, sem exceção, pecaram e que não há um justo, nenhum sequer. Ao examinarmos as Escrituras, veremos que em nenhuma passagem da Bíblia Maria é chamada de Imaculada, mas em São Lucas, no capítulo 1, versículo 28, 29 e 30, ela é chamada de Agraciada e não de Imaculada. Vejamos o que diz a palavra de Deus. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A palavra graça no grego refere-se ao favor imerecido, favor divino contrário ao merecimento humano. Mas vejamos o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o Cordeiro Imaculado. Em nenhuma passagem das Escrituras Sagradas, Maria é chamada de Redentora. Mas veja o que ela nos afirma em São Lucas, no capítulo 1, versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, quando orava e agradecia a Deus pela bênção, pelo privilégio de ser a mãe de Jesus, ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconhecia que Deus era o seu Salvador. Vejamos também Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção dos nossos pecados não está em Maria, não está em nenhuma outra pessoa, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 10 ao 12, diz assim: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A nossa redenção está somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada, Maria é chamada de intercessora, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo e o Espírito Santo são os nossos únicos intercessores,
Vejamos Romanos no capítulo 8, versículo 26 e o versículo 34. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em 1 São João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra propiciação no grego quer dizer aplacar. Refere-se ao sacrifício para aplacar a ira de Deus. Intercessão para obter o perdão de culpa. Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada afirma que Maria é mediadora, mas em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, nos mostra quem é o mediador. Porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Em Efésios capítulo 2, versículo 15 ao 18 diz: Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja o que nos diz o versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em Hebreus capítulo 9, versículo 24 diz: Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 22 diz: De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Jesus é o nosso fiador. Jesus é o nosso mediador. Porque somente Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Somente o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e pagou o preço da reconciliação para aplacar a ira de Deus que estava para ser derramada sobre nós. Em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada afirma que devemos fazer orações a Maria ou a qualquer outra pessoa, mas a palavra de Deus nos ensina a orarmos a Deus pedindo sempre em nome de Jesus. Vejamos São João no capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Do Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não encontramos em nenhuma passagem das Escrituras algum discípulo ou uma outra pessoa qualquer fazendo orações ou petições a Maria, muito menos lhe pedindo perdão de pecado. Mas em 1 São João, no capítulo 1, versículo 7, afirma: Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em 1 São João, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 7, diz assim:
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si do amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Veja, irmãos, versículo 7. A nossa redenção está no sangue de Jesus Cristo, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O Senhor Jesus, ele fez a obra perfeita e somente ele pagou o duro preço para o perdão dos nossos pecados e para a nossa reconciliação com Deus. Em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada, Maria é chamada Mãe de Deus. O título Theotokos, Mãe de Deus, não existe em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada. Mas a palavra de Deus nos afirma que Jesus é desde a eternidade. De acordo com Mateus capítulo 1, versículo 20, afirma que o que estava gerado em Maria era do Espírito Santo. Vejamos. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vejamos São João no capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja São João, capítulo 17, versículo 4 e 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Em São João, no capítulo 8, versículo 58, o Senhor Jesus afirmou: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Maria jamais poderia ter o título de Mãe de Deus, porque o Senhor Jesus, ele é Deus na eternidade atrás. Em Mateus capítulo 1, versículo 25 e São Lucas capítulo 1, versículo 34 e versículo 35, nos afirmam que a virgindade de Maria se preservou até o nascimento de Jesus. Vejamos o que diz São Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, quando Maria recebe a notícia que daria à luz a um filho, ela pergunta ao anjo: mas como será isto, visto que não conheço o varão? Em Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 diz assim: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Olha o versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, nos diz sobre os filhos de Maria, esposa de José. Veja o que diz a palavra de Deus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Em São Lucas capítulo 1, versículo 48, ela mesma se denomina serva e bem-aventurada, mas não imaculada. Veja o que diz o versículo 48. Pois atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Em São João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O sentido no grego aponta para uma condicionalidade que não há exceções. Ninguém vem ao Pai, exceto por mim. Se você deseja ir a Deus, não existe outro meio a não ser única e exclusivamente por Jesus.
Agora eu quero chamar a sua atenção. Observe o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Façamos uma comparação com Gálatas no capítulo 1, versículos 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Essa palavra transtornar no grego quer dizer mudar, remover, causar distúrbio e desviar. Veja o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Em nenhuma passagem da Bíblia menciona que a igreja do Senhor Jesus é igreja mariana. Cristãos são seguidores de Cristo e não de Maria. Igreja é igreja de Cristo e não de Maria. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão quer dizer seguidores de Cristo, e não de Maria, não de Paulo, não de Pedro. Em Romanos capítulo 16, versículo 16 diz: Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Elas eram conhecidas como igrejas que pertenciam a Cristo, cujo nome era a Igreja de Cristo, seguidores de Cristo, cristãos. Você prefere crer na Bíblia Sagrada ou na tradição da sua igreja? Deixe-me agora te fazer uma pergunta. Você prefere crer na Bíblia Sagrada ou na tradição da sua igreja? Não põe em risco a sua eternidade. A eternidade é um caminho que não tem retorno. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 13, diz assim: Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. A palavra de Deus, ela dá testemunho da verdade. E nós não vimos em nenhuma passagem das Escrituras em que nenhum apóstolo, nenhum discípulo, Maria, e seja quem for, tivesse recebido um título que fosse digno de adoração, de reverência e de pedidos de orações a essas pessoas. A palavra de Deus, sendo a nossa única regra de fé e prática, a única palavra que Deus exaltou acima do seu próprio nome, de acordo com Salmos, capítulo 138, versículo 2, é essa palavra que o Senhor Jesus Cristo diz em São João, no capítulo 5, versículo 39, Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Cristo como Filho de Deus, que existe desde a eternidade, como Filho de Deus, como aquele que pagou o preço na cruz do Calvário. Ninguém mais ficou 6 horas pendurado numa cruz, vertendo o seu sangue pelos nossos pecados. Ninguém, além do Senhor Jesus, foi àquela cruz. E está em tuas mãos decidir. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O próprio Senhor Jesus disse que devemos orar ao Pai em nome dele, em nome do Senhor Jesus. As verdades sagradas estão explícitas na palavra de Deus. A responsabilidade é sua de decidir aonde você passará a eternidade. Não brinque e não te enganes. Jesus Cristo é o único caminho. É o único que pode fazer a reconciliação do pecador com o Criador. Você deseja entregar o seu coração a Jesus, arrepender-se de seus pecados e receber a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, desejamos que essa reflexão possa ter trazido esclarecimento a esse coração endurecido, confuso e, quem sabe, ó Pai, tem sido enganado durante tantos anos. Mas a sua palavra, meu Deus, a sua palavra é viva, a sua palavra liberta. Em nome de Jesus, Senhor, desfaz agora todo embaraço, desata, Senhor Deus, todas as teias, liberta o entendimento, esclarece, Senhor, pelo poder da tua palavra e concede neste momento a libertação e o perdão, Senhor, por essa pessoa que agora está orando e está dizendo: Senhor, reconheço que eu estive enganado, mas eu preciso resolver a questão da minha eternidade. Não estou preparado para subir. Não estou preparado, Senhor, para me encontrar contigo. Mas nesta hora, Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me com o precioso sangue de Jesus. Senhor, me enche da sua presença. Ensina-me a andar nos teus caminhos e livra-me, ó Deus, do engano. Toma minha vida em tuas mãos, Senhor, e faça dela um instrumento para ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus. É o que eu te peço. Dá-me um novo coração. Destrona o meu eu, destrona a idolatria, destrona o pecado, Senhor. Dá-me um coração novo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você fez essa oração com sinceridade, com certeza Deus recebeu a sua petição. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.